Olá, turma do oitavo ano. Mais uma aula de História Geral com a professora Suzana. Desejo que vocês estejam bem. No seu caderno 3 da rede municipal, você vai localizar a página 90. É onde inicia a nossa disciplina. Tudo bem? Nós vamos iniciar com as atividades hoje 1, 2 e 3, no início do seu caderno, com o tema já estudado, no caso, a independência dos Estados Unidos. Nós estudamos este conteúdo, visto que nós vimos o iluminismo lá na Europa, e é o iluminismo que vai influenciar a independência dos Estados Unidos. Olha a importância das ideias, que causam revoluções antes das guerras, ok? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, eu vou aumentar a tela para vocês, um texto, e sempre é importante a gente olhar quem escreveu o texto. Você pode já olhar aqui comigo que ele foi retirado da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Tudo bem? Já o outro texto é um texto de autores brasileiros do livro A Formação da Nação, ok? Então nós temos um trecho que nós consideramos uma fonte histórica, e aqui também nós temos uma fonte histórica, mas é uma fonte histórica recente de historiadores, ok? E lá nós temos aqui uma fonte que nós chamamos de primária. Por quê? Uma fonte produzida no seu tempo, no caso, a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então aqui eu quero destacar uma palavra que vai aparecer muito aqui no nosso texto, que é a palavra aqui inalienável. Ok? O que é inalienável? Vem de alienação, que é não pode ser vendido, trocado. Tudo bem? Então, quando ele fala direitos inalienáveis, são direitos que não podem deixar de existir, que você não pode deixar de ter. Tudo bem? Então, você vai ler o texto 1 aqui e o texto 2. Lembrando que este texto é do período onde foi vivido e produzido, e aqui já é uma observação sobre o período, e você vai responder aqui comigo. Na número 1, tendo em vista os textos acima, quais ideais iluministas serviram de base para a elaboração da Declaração da Independência dos Estados Unidos? Então, você vai retirar os ideais, que nós já vimos anteriormente, que é a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Tudo bem? Então, aonde são esses ideais? Como eles estão? Lembrando, quando a gente fala de liberdade, é a liberdade do indivíduo e também a liberdade econômica. Não é só a liberdade do indivíduo, né? Então, a gente tem que pensar que eles viviam no absolutismo e tudo era controlado pelo rei. E aqui eles vão aí lutar por uma liberdade do indivíduo, da sociedade, liberdade do pensamento, da economia, tudo bem? Na número 2, você tem lá, com relação aos direitos inalienáveis, olha aqui como ele aparece novamente, Relacionados no texto 1, pode-se afirmar que todos os grupos sociais foram beneficiados pela independência? Uma boa pergunta. Será que todos realmente se tornaram independentes? Foram signatários dos direitos defendidos pelos iluministas? Será que a escravidão acabou naquele tempo, gente? Lembrando que os Estados Unidos também usaram mão de obra escrava. Então, é uma boa pergunta. E na número 3, nós vamos fazer uma atividade de associação. Então, você tem aqui, elementos que nós já estudamos no caderno complementar, como aqui, Guerra dos 7 Anos, a Lei dos Intoleráveis, a Lei do Chá, tá? Declaração da Independência. E você vai associar corretamente aqui. Tudo bem? Lembrando que aqui, pelo menos no meu caderno, eu acho que o seu vai estar igual ao meu, nós temos uma alternativa aqui que está na página 93. Então, qualquer dúvida, você vai consultar o seu livro de história,
principalmente nesse item 3, para você responder ao seu livro de história sobre a independência dos Estados Unidos, conteúdo já estudado por nós. Tudo bem? Então, nossa aula se encerra por aqui. Desejo a você uma boa semana e continuemos firmes e cuidando de tudo aquilo que a gente precisa nesse momento. Ok? Um abraço, até a próxima aula.